Desde já eu já quero agradecer a Deus a oportunidade, motivo de grande alegria mais uma vez subir essa tribuna. Agradeço também a confiança dos nossos pastores, Pastor Vitor, Bispo Isabel, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Convido os irmãos a abrir as Bíblias de vocês no livro dos Salmos, capítulo de número 42. Quem for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Irmãos, esse é um culto bastante especial, o culto ao qual nós aprendemos mais de Deus, culto ao qual nós saímos aqui instruídos, restaurados, fortalecidos, com as nossas baterias recarregadas pela palavra de Deus. E é como o pastor foi usado aqui, esse é um culto também de adorar a Deus. Não é um culto de tristeza, porque quando Deus está no negócio, irmão, como eu falei aqui, até a tristeza tem que saltar de alegria na presença dEle. Todos encontraram, amém? Fiquemos de pé todos, vamos fazer o uso do texto sagrado. Diz assim, os Salmos de número 42. Porque Salmos, irmãos, é número, não é capítulo, amém? Como o servo suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo a minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, e eu fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e com louvor, e com a multidão que guardava o dia santo. Porque estás tu abatido, ó minha alma, e porque tu inquietas dentro de mim. A sua tradução pode dizer, porque está abatido a minha alma e porque se perturbas dentro de mim. E logo em seguida o mesmo salmista ele vai dar a resposta, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu socorro, o meu auxílio. O meu Deus tem sido, ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim, portanto eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e dos Emonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará a sua bondade durante o dia, e à noite sua canção estará comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. E eu direi a Deus, minha rocha, por que tu esquecestes de mim? Porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo. Como a espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente, aonde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque tu inquieta dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus, amém? Pode se assentar. Nós estamos diante de um texto ao qual o salmista ele vai relatar um profundo sentimento que ele estava passando nesse momento. Ele vai relatar um sentimento de angústia, e alguns acreditam até mesmo de depressão. E é uma doença que se fala muito na atualidade. Fala-se sobre a doença da mente, chamada depressão. Muitas vezes não se é diagnosticada a causa, o motivo, a razão, mas simplesmente ela vem e acontece dentro da mente do ser humano. E eu aprendi com um pastor há bastante tempo atrás que a Bíblia ela é perfeita em tudo. Ela tem explicação para todas as coisas. Ela é fundamentada em todas as coisas. E aqui a psicologia não consegue descrever a mente humana, mas o salmista, através do Espírito Santo, ele vai dizer. Ele consegue entender aquilo que ele está sentindo. O homem que outrora estava indo à casa do Senhor, com algumas pessoas indo ao templo louvar, adorar o Senhor, nesse momento ele se encontra angustiado. E um personagem bastante famoso que se encontrava nessa mesma situação se chama profeta Elias. O homem ao qual fazia fogo de Deus cair do céu,
O homem ao qual matou vários falsos profetas ao fio da espada por causa de um decreto de uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Esse homem se encontra nesse estado de depressão. E quantos de nós estamos vindo à casa do Senhor como esse salmista? Louvamos, levantamos as nossas mãos, bendizemos ao nome do Senhor. Mas amanhã, por qualquer motivo, por qualquer notícia, nós queremos se entristecer, retroceder, esquecer daquilo que Deus já fez por nós até o dia de hoje. Quantos de nós enfrentamos dificuldades e esquecemos o tamanho do nosso Deus? E muito se fala nos dias atuais na igreja contemporânea sobre vitória, sobre bênção, sobre chave. Mas esquece o principal, que está lá escrito em Mateus, no capítulo de número 6, no verso de número 6, ao qual vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está no secreto, que o mesmo pai que te vê no secreto, ele vai te honrar no público. E aqui Deus, ele quer instigar a igreja a buscar mais a presença de Deus. E eu fiquei feliz, pastor, na terça-feira a igreja está completamente lotada. Um culto ao qual muitos desprezam. Um culto ao qual muitos não dão valor. Mas a Bíblia vai dizer que ele é o pão vivo que desce do céu. E se você tem fome e sede dele nessa noite, ele está aqui para te saciar. Ele está aqui para te fortalecer. Ele está aqui para colocar algo dentro de você, o qual você necessita e veio buscar nessa noite. E aí ele vai lembrar que no mesmo instante ao qual ele está angustiado, ele lembra que a canção de Deus, o louvor do Senhor, está com ele de dia e de noite. E aí, voltando para Elias, ele vai dizer que ele já não quer viver mais. Ele já não é merecedor mais de estar nesta terra. Ele já pede a morte ao próprio Deus. E aí ele vai se esconder dentro de uma caverna. E quantos de nós nos tempos atuais estamos enterrando aquilo que o Senhor já nos entregou? Estamos nos acovardando diante das más notícias. Estamos desacreditados naquilo que Deus pode fazer. Porque aos nossos olhos naturais nós não estamos mais enxergando nada. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Isso não quer dizer que Deus não está fazendo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo eternamente. Que todas as coisas poderão até passar, mas esta palavra, ela permanecerá para sempre. E isso o inimigo ele tem agido nas mentes dos cristãos modernos. Ele tem colocado dificuldade na mente. Porque na mente é o principal mecanismo para que eu e você ativamos a nossa fé. Porque você não precisa ver para crer, mas você precisa entender que mesmo você não vendo, Deus ele continua agindo nas nossas vidas. E aí o profeta ele se esconde numa caverna e ele espera Deus falar com ele. Um sopro. E ali a voz doce do Espírito Santo fala com aquele homem. E vai perguntar o que é que ele faz dentro daquela caverna. E aí ele vai relatar um diálogo com Deus, dizendo que ele não quer mais, que ele foi o único que restou. E não quer dizer que mesmo você sendo profeta, muitas vezes a sua visão ela não pode ficar turva. Mesmo você sendo profeta, muitas vezes você não pode se enganar. Nós podemos sim, porque nós somos seres humanos ainda. Nós somos limitados. E aí Deus chama aquele homem para fora da caverna e diz que ainda existem outros profetas escondidos, sendo alimentados dia e de noite. E aquele homem se levanta, cheio do Espírito Santo novamente. Deus quer levantar eu e você nessa noite. Como já foi falado aqui, Deus ele quer te restaurar, Deus ele quer te renovar. Deus ele tem um vinho novo para derramar sobre a sua igreja. Basta que eu e você abra o coração e estejamos dispostos a receber aquilo que Deus tem para nos entregar nessa noite. Isso não é jargão de pregador, não é palavra motivacional, não. É a palavra de Deus. É a palavra que é viva, que é eficaz, que age na minha vida e na tua vida. E o que está acontecendo é isso. O inimigo ele tem trabalhado nas mentes dos seres humanos, da igreja, minha, na sua, para que nós não consigamos mais enxergar aquilo que Deus já decretou ao meu respeito, ao teu respeito.
para que eu e você não se lembramos mais das promessas de Deus. Se Deus disse que ia salvar, irmão, descansa o teu coração, Ele vai salvar. Se Deus disse que ia abrir a porta, acalma o teu coração, Ele vai abrir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito para mim e para você. Então para de duvidar e começa a crer, começa a acreditar. Para de questionar e simplesmente obedece aquilo que Deus já decretou para você. Se Deus mandou, vai, pode ir, que Ele vai com você no caminho. Se Deus disse não, fica, é porque Deus tem algo ainda a trabalhar na sua vida. Se Deus disse não, para, acaba com essa amizade, desfaz essa aliança, é porque Deus sabe o melhor para você. Deus é um Pai zeloso. Deus, Ele não é irresponsável. Deus, Ele não vai te entregar algo que vai te destruir. Não, Deus vai te entregar algo que Ele vai acrescentar na tua vida, que vai ser crescimento para você. Muitas vezes eu não entendi alguns nãos de Deus para a minha vida. E eu começava a questionar, mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? A partir do momento que eu comecei a entender que não era por quê, e sim para quê, as coisas elas começaram a fluir na minha vida naturalmente. Porque Deus, Ele é um Deus, irmãos, que age na simplicidade. Assim como Ele falou, com uma brisa suave, como eu já mencionei aqui nessa noite. O Espírito Santo, Ele fala de uma forma única. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos escutar o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque nós não estamos parando para ouvir. Se nós queremos falar quando o momento é para se calar. E quando há um diálogo, uma pessoa fala, a outra escuta. Mas quando há duas pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém consegue se escutar. Mas simplesmente você quer ter razão, quando a outra pessoa diz também ter razão. E quando você para, como nessa noite, senta, escuta, abre o teu coração, abre o teu entendimento, Deus, Ele vai falar com você. E Deus, Ele quer nos instruir nessa noite. Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos admoestar. Deus, Ele quer nos instruir. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos admoestar. O que é isso? Deus, Ele quer dar a instrução para mim e para você nessa noite. Então abre o seu coração. Não olha para quem está aqui em cima. Não fica questionando, mas o fulano falou errado, o fulano falou errado, trocou a palavra, disse que não era assim. Não, ei. O vaso é imperfeito, mas ele está na mão do oleiro. E quando ele está na mão do oleiro, Deus, Ele faz e refaz se for necessário. Sabe para quê? Para que no momento certo Ele venha encher e o vaso venha transbordar. Que você seja esse vaso hoje, nessa noite, nas mãos do oleiro. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.